RFI Convida. O RFI convida hoje uma das maiores atrizes contemporâneas do Brasil, mas ela não é só uma das maiores atrizes contemporâneas do Brasil, ela é também uma das maiores escritoras, dramaturgas. Ela acabou de ganhar o prêmio Sesgran Rio de melhor texto de teatro, mas acabou de ganhar também o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema do Rio de Janeiro. O RFI convida hoje com muito prazer Grace Passot. Bonjour, Grace. Bonjour, bonjour, bonjour. Eu queria que você começasse falando um pouquinho de Preto, que é o espetáculo de teatro que você trouxe, que você estrela, que você escreveu aqui em São Paulo, em Paris, não em São Paulo, com a Companhia Brasileira de Teatro. Sim, é um espetáculo da Companhia Brasileira de Teatro. Ele tem a direção do Márcio Abreu e ele é formado por pessoas da Companhia Brasileira e por vários atores e atrizes do Brasil que vêm de várias cidades diferentes. Eu venho de Belo Horizonte e existem pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro. Preto é uma dramaturgia que foi elaborada por mim, pelo Márcio e pela Nádia, a partir de improvisos dos atores e das atrizes dentro da sala de ensaio, partindo de temas e de reflexões a respeito da negritude brasileira. Assim, então, é um elenco que é formado por pessoas negras e brancas que a gente, ao longo de mais de um ano, a gente trocou uma série de materiais e mergulhamos em uma série de estudos, de experiências, um pouco com esse desafio, para que cada um desses atores e atrizes Você construísse... assina o texto? Eu assino o texto junto com o Márcio e com a Nádia. O Márcio é o diretor da peça e a Nádia é a iluminadora, assistente e da companhia. A questão da negritude e a questão do racismo estrutural no Brasil são questões que foram protagonistas do ano passado, que já começava o movimento em 2016, que vem vindo grande, e ela passa por outras questões também. Eu queria saber que foco vocês deram a isso em Preto, como isso é abordado. Em Preto, justamente, existe uma questão hoje de extrema importância, que faz parte um pouco do alfabeto que as militâncias negras brasileiras vêm colocando na nossa sociedade, que é a importância de que a história negra ela seja contada a partir da perspectiva dos negros. Existe uma questão muito cruel assim, no país, que ao longo da nossa história, a história e as narrativas negras, a gente costuma se ouvir a partir de uma perspectiva de pessoas não negras. O fato do elenco ser formado por pessoas que são negras e que não são negras... Por exemplo, Renata Sorrah, por exemplo, branquíssima. Branquíssima e a grande Renata Sorrah, ela nos fez, de alguma forma, falar sobre a identidade de cada um. Então, verdadeiramente a gente não fala sobre questões da negritude o tempo inteiro, mas a gente fala, cada um na peça é um pouco, cada ator e cada atriz é incentivado a falar sobre as suas raízes, sobre as suas identidades formadoras e a partir disso, a partir das nossas diferenças expostas, a partir disso a gente fala sobre negritude e passa por questões, por exemplo, como questões relacionadas ao racismo. Tá certo. E tem a peça tem uma estrutura de vídeo também? Que tipo de linguagem ela utiliza? Sim, é uma peça... Bom, a gente tem um diretor musical que está em cena e que... um músico, então, ela tem uma relação... Ela tem uma pulsão sonora muito forte, ela tem uma relação com a música o tempo inteiro. E segue carreira aqui na Europa? Então, sim, é possível que a gente venha a Berlim agora em maio. A gente veio de apresentações em Dresden, em Frankfurt. E a gente volta ainda esse ano para cá, com certeza. Vamos continuar falando de você, atriz e escritora. Você acabou de ganhar o Sesgran Rio com Mata Teu Pai. Isso. É isso. Isso. Me fala um pouquinho sobre esse texto. O Mata Teu Pai eu escrevi a partir de versões do mito de Medeia. E na peça, enfim, eu construo uma espécie de uma relação entre a Medeia, essa pessoa, né, essa personagem e o público,
né, e o público é feito como personagem na peça. O público significa os filhos da Medéia. Então, é uma conversa da Medéia com os seus próprios filhos, tentando fazer com que eles, na verdade, elas, matem os seus pais. E os pais, você estava me contando, como uma metáfora, uma metonímia do patriarcado. Exatamente. A peça é toda uma tentativa de argumentação da Medéia para suas filhas, dos motivos que as filhas teriam para matar o seu pai. Claro que, metaforicamente, o pai aí significa o patriarcado, ou tudo que se constitui, de alguma forma, um excesso de valor à ideia de virilidade, de masculinidade na nossa sociedade. E Grace, como que é passar a caneta nesses temas da atualidade? Como é que estar em cena e escrever? Que mistura é essa? Antigamente, as pessoas me perguntavam, se escreve, atua, e papapá, faz toda... como se... E me perguntavam e falavam, nossa, que genial você fazer tantas coisas. Mas depois, com o tempo, eu fui entender que, na verdade, eu escrevo e atuo, porque para mim as duas coisas são iguais, assim. Quando você atua, você escreve seu corpo no espaço e na verdade, eu não consigo, eu não me ligo à ideia de atuação como algo que realiza ações. Para mim está muito ligada a uma reflexão, o motivo de estar em cena. Para mim, sempre por trás dele tem um discurso político, social, existencial, um discurso da própria libido. Então, assim, a ideia de escrever textos, assim, para mim, ela é extremamente casada e agregada à ideia de estar em cena. Porque acho que para mim não faz muito sentido você estar em cena sem que exista uma busca maior do que estar em cena. Grace, muito obrigada pela sua participação. Você, Márcia.